No programa de hoje vamos falar sobre a profissão de vendedor. Tenho certeza que você já foi e será auxiliado e até influenciado por nas suas compras, viu? E as pesquisas comprovam, olha só, 70% das decisões de compra são influenciadas pela interação com o vendedor. Os dados dizem também que a inteligência emocional é considerada uma das principais competências para o sucesso na profissão. Quer saber como atuar nessa área? Então, não saia daí porque o programa está repleto de informações para você. Olha só. No quadro Job do Dia, o repórter Matheus Andrade foi vendedor em uma loja de sapatos. Ele foi aprender quais são as habilidades necessárias para fazer um bom atendimento e conhecer situações práticas da rotina desse profissional. Ronaldo, quando eu entrei aqui na loja, eu logo percebi que você me recebeu com um sorriso. Isso é muito importante? Nossa, com certeza. Isso faz parte do nosso processo, do nosso dia a dia. Então, o que a gente precisa entender? Assim, a gente faz parte da recepção da loja, trazer o cliente e apresentar o nosso produto para ele, entender a necessidade de cada cliente. Fique com a gente, porque o Estação Mercado está começando. E como sempre, o nosso programa tem acessibilidade à comunidade surda. Por isso, quero agradecer o trabalho da Tamires Caetano, nossa intérprete de Libras, que vai estar com a gente ao longo de todo o programa. Bem-vinda, Tamires, mais uma vez ao nosso programa aqui em mais uma edição, viu? E aqui no estúdio tenho a presença do convidado que é vendedor há mais de 20 anos e que vai nos ajudar a entender sobre a relevância da profissão nos dias atuais, o mercado de vendas, as mudanças, é isso. Jesus Pereira, seja muito bem-vindo ao programa, viu? Obrigado pelo convite e vamos conversar sobre vendas, que é apaixonante. Pois é, com certeza. Eu imagino, né, 20 anos de experiência, né, muita coisa para contar, para compartilhar aqui com a gente. Eu queria, Jesus, que você brevemente me contasse como é que você entrou, né, nesse meio de vendas e como geralmente as pessoas também entram nesse ramo, né, vendendo, né, ou vendendo roupas, né, vendendo produtos, enfim, queria que você contasse um pouquinho aí pra gente, brevemente. Legal. Como alguém profissional, eu tenho mais de 20 anos, mas vendendo bem mais do que isso, né? Eu comecei a fazer minhas primeiras vendas ali como criança, né? Como acredito que toda criança tem uma certa curiosidade e às vezes quer ter o dinheiro próprio, foi exatamente o que aconteceu comigo, né? Então, vendia aqueles saquinhos de sorvete entre os amigos, vendia material na escola, enfim. Então, tudo que eu podia ter de alguma forma uma renda maior, eu fazia. Agora, profissionalmente, sim, trabalhei em várias áreas, né? Então, uma primeira delas foi como vendedor de sapato, né? E ali já foi um aprendizado para mim, porque tive um pequeno treinamento para poder atuar e vender. E a partir dali eu fui entrando em várias áreas, né? Em várias áreas da venda, tanto no planejamento de vendas como na operação de vendas. Então, tive a oportunidade de trabalhar dentro do que é vendas em várias áreas, serviços, produtos, e aí eu pude experimentar bastante coisa. Jesus, e aí a partir dessas suas experiências, né, essas profissões, esses setores que você passou no mercado de vendas, como é que você avalia esse mercado atual, né? É uma carreira promissora? Sim, é uma carreira que, de certa forma, não é tão valorizada, né? Porque tem uma barreira de entrada para trabalhar com qualquer área de vendas muito baixa, né? Não precisa de nenhuma certificação, não precisa de nenhuma preparação para se tornar um vendedor. O que acaba fazendo com que qualquer um pode ser vendedor. O que seria muito bom, algumas vezes acaba sendo desvalorizado, do tipo, eu tenho um bom produto, então vende aí, né? Com pouco treinamento, com pouca formação, já se coloca as pessoas para venda. Então, de certa forma, até considerado como um subemprego. Você não conseguiu nada? Então vai ser vendedor, né? Sim. Só que a gente tem muitas pessoas que fazem muito sucesso até hoje como vendedores. Certo? Então tem vários empresários, vários CEOs, diretores que começaram lá embaixo, começaram como vendedores e entenderam que entender de vendas era um diferencial na carreira dele. Então é onde eu trago dentro dos meus treinamentos de mentoria a consciência do que o quanto é importante você entender de venda, não importa a área onde você está. Você mesmo, né? Seu primeiro emprego foi como vendedor de sapatos, né? Então
foi uma porta aí para ser, né, o profissional que você é hoje, né, as habilidades que você tem. E aproveitando isso, né, o que mudou no perfil do profissional de vendas nos últimos anos, assim, né, especialmente com o avanço das vendas online, né, que com certeza interferiram bastante, né, vem interferindo bastante, né, esse setor. Eu costumo dizer que a gente está na venda 3.0 hoje, né? Antigamente era uma venda do tipo empurrada, né? Eu tenho uma marca, um produto e o vendedor era quase um tirador de pedido, né? Chegava para a gente e a gente só atendia um determinado pedido. Já na 2.0, já precisou um pouco mais do vendedor poder explicar o produto, como aumentou as concorrências, precisou um pouco da explicação do produto. A gente está hoje numa transição, vamos dizer assim. Hoje é venda consultiva. Consultiva? Consultiva. O que é não é só um vendedor. Consultiva? Isso. Não é só o vendedor que explica o produto agora. Eu preciso entender o que você precisa primeiro. A partir do que você precisa, eu dou uma consultoria para você do que seriam as melhores opções e assim eu te ajudo a tomar uma decisão. Certo? Então aí você me falou das vendas online. As vendas online não tem isso, né? Por enquanto, embora eu tenha visto uma coisa que eu achei muito interessante. Existem vendas hoje dentro de loja ao qual o vendedor venda com um tablet. O que ele está fazendo? Ele está vendendo por e-commerce. Isso. Ele mesmo está vendendo da rede, o que teria você em casa comprando, só que é você comprando com o vendedor. Qual que é a diferença? Em casa você toma uma decisão sozinho. Aqui, o vendedor te ajuda com toda a parte da característica do produto, que ele conhece bem, né? Para poder te auxiliar dentro dessa venda consultiva. Não, e até mesmo os mais velhos, né, as pessoas que não têm essa habilidade com a tecnologia, né, ainda vão até a loja e precisam desse auxílio de alguém mais jovem, né, para ir ali e comprar pela internet. Né? Meu pai é um exemplo, ele não consegue, não sente confiança ainda comprar online, né, acha que a qualquer momento pode cair em algum golpe. Para a gente ir antes para chamar o intervalo, Jesus, queria que você desse uma opinião sobre isso. Assim, você acha que a tecnologia vai substituir o vendedor humano, né? Você acha que essa interação humana ainda vai ter espaço por um bom tempo ainda aí? Tem, com certeza. Por quê? Hoje, desde quando começou-se a ter robô, que não é hoje que tem, né? De muito tempo já se tem dentro da indústria, já se tem robô, agora está vindo a inteligência artificial. O que ela consegue fazer hoje? Ela consegue repetir processos, né? Então, aquilo que é uma venda de processos, né? Tem sempre um passo A, passo B, passo C, e tudo muito igual, sim, esse vendedor pode ser substituído. Mas esse vendedor também está sendo uma máquina, né? E nós não somos máquinas, nós somos seres humanos. Por isso a diferença da venda consultiva. Porque eu consigo entender você a partir de uma necessidade. E aí eu ofereço de forma personalizada. Exato, Jesus, verdade. A gente ainda vai continuar falando sobre esse assunto, dessa interação humana, principalmente no nosso Job do Dia. Então a gente vai parar um pouquinho o nosso papo aqui para chamar o intervalo, mas na volta tem o repórter Matheus Andrade, como eu falei, com o quadro Job do Dia. O que será que ele aprendeu a vender, hein? Ele foi aprender quais são as habilidades necessárias para fazer um bom atendimento e conhecer situações práticas da rotina desse profissional. Ronaldo, quando eu entrei aqui na loja, eu logo percebi que você me recebeu com um sorriso. Isso é muito importante? Nossa, com certeza. Isso faz parte do nosso processo, do nosso dia a dia. Então, o que a gente precisa entender? Assim, a gente faz parte da recepção da loja, trazer o cliente e apresentar o nosso produto para ele. Entender a necessidade de cada cliente. Não saia daí! Estamos de volta com a Estação Mercado e hoje estamos falando de um dos profissionais mais importantes em qualquer cadeia de negócios, viu? O de vendedor, muitas vezes chamado de o coração do comércio. E vender não é nada simples, viu? Exige habilidades, técnicas emocionais e interpessoais para converter atendimento em venda e garantir que a experiência de compra seja positiva. E é o que vamos ver no quadro Job do Dia de hoje com o repórter Matheus Andrade. As imagens são do cinegrafista Rafael Santos. Fernanda, você já percebeu que quando a gente entra numa loja, logo nos primeiros momentos, a gente já percebe se aquela experiência vai ser boa ou ruim? Pois é.
a primeira impressão é a que fica, não é mesmo? Olá, se precisar, meu nome é Ronaldo, seja muito bem-vindo. Obrigado, Ronaldo. Meu nome é Matheus, prazer. Hoje eu vim gravar o Job do Dia para a TV Câmara. Você me ajuda? Vamos lá, com certeza. Bora lá. Hoje eu vou ser vendedor por um dia e o Ronaldo vai me explicar todas as técnicas de persuasão. Ronaldo, quando eu entrei aqui na loja, eu logo percebi que você me recebeu com um sorriso. Isso é muito importante? Nossa, com certeza. Isso faz parte do nosso processo, do nosso dia a dia. Então, o que a gente precisa entender? Assim, a gente faz parte da recepção da loja, trazer o cliente e apresentar o nosso produto para ele, entender a necessidade de cada cliente. Legal, então tem toda uma técnica para atender os clientes, né? E a gente vai simular algumas situações aqui para entender melhor como abordar, qual é a maneira correta de abordar esses clientes, né, Ronaldo? Com certeza, deixa com a gente. Bora lá então. E aí, Matheus, já fez a sua escolha? Então, Ronaldo, eu estou procurando um sapato mais social, mais formal, para um ambiente de trabalho, e eu estou em dúvida. Qual que seria a sua dúvida sobre esse sapato aqui? Vamos colocar. Você acha que ele tem qualidade, aguenta bem pro meu dia a dia? Então, o que eu vou te falar? É um sapato 100% de couro, tá? Muito bem acolchoado. Tudo foi minimamente planejado. Isso. Primeiramente, ele chegou pelo meu lado esquerdo. Por quê? Porque assim, a nossa técnica hoje é fazer com que o cliente entre na loja. Eu quero que ele se sinta mais confortável, à vontade e em casa. Essa é a nossa prioridade aqui hoje. Então assim, eu preciso ganhar a sua confiança e fazendo com que você leve o nosso produto, entendeu? Perguntando sobre as cores que eu gosto, a ocasião que eu quero usar aquele produto. Isso, faz parte da sondagem que a gente fala, né? Então assim, você me deu uma sugestão, aí eu procuro por um sapato preto. Então assim, aí eu trago as opções que eu tenho hoje e aí eu faço com que você coloque no pé. Quando o cliente chega aqui, ele tá olhando para baixo assim, Ronaldo, ou ele tá olhando mais para cima, o que significa? Pra gente que trabalha aqui com calçado, significa assim, a parte de baixo é um valor menos agregado e por cima um valor mais agregado sobre o produto. Então facilita também na minha sugestão. Se eu não tenho um número aqui, eu consigo fazer essa busca melhor no estoque. Ronaldo, já trouxe os tênis aqui que você gostou, tá? Nas cores que você pediu. 3 meias também, porque sapato novo combina com meia, né? Com certeza. Olha só, que bonito o modelo que você pediu. Aí, ó, perfeito. Tá vendo a questão das caixas, como é que fica bom? Então isso aqui facilita o manuseio para o vendedor. A meia ela me induz, ela enfia o formato de leque, porque eu tenho a necessidade de também levar essa meia nova. E aqui também a questão da caixa organizada, é caixa sobre caixa. Nunca você vai deixar num atendimento caixas abertas, buchas jogadas pelo chão, entendeu? Então isso não fica atrativo para o cliente. Então a gente quer assim, que ele esteja no controle, as caixas estejam apresentáveis. Uma coisa que o Ronaldo me falou que eu adorei é que quando o cliente está sentado, o vendedor ele não pode ficar assim, ó. De pé. Muito menos assim, né, Ronaldo? Não, essa é uma, ou assim, ó, uma linguagem que ela não passa segurança para o nosso cliente hoje. Assim é melhor. Então assim, aqui a gente está olhando nos mesmos olhos. Finalmente, o momento de pagar pela compra, mas vocês perceberam que esse é a última etapa desse processo de vendas. Olha quanta coisa a gente passou, né, Ronaldo? Agora que vem a parte mais importante, entendeu? Então assim, existe a parte do cuidado com o produto do cliente. A hora que ele chega até o caixa, ele tem que passar por um processo de conferência, porque acontece muito de sair numeração trocada, que são 2 pares certinho, ó, direito e esquerdo. O jeito certo da gente passar, a gente fala seda ou plástico para proteger o produto, tá? A maneira correta, um pé para lá, outro pé para cá. Conferimos. A gente vai pegar a nossa sacola, tá? O jeito certo de abrir a sacola. A caixa tem que ser sempre deitada para que ela fique apresentável para o nosso cliente, tá bom? E a gente vai lacrar o produto, ó.
Para quê? Faz parte do processo de encantamento também, Olha tá? que bonito que fica, né? E como é que você fideliza o cliente, Ronaldo? Então a gente utiliza ferramentas que a gente fala, o nosso NPS, são experiências dos nossos clientes. Então a gente capta informações positivas para a gente estar cada dia aperfeiçoando melhor o nosso atendimento. E olha, Fernando, você acha que acabou? Não acabou não, tem mais uma técnica, né, Ronaldo? Isso, agora é a parte que a gente entrega o produto para o nosso cliente, a nossa joia. Então a gente vai até o cliente. É uma joia, não é um produto qualquer. Olha a forma como ele me entrega. E nessa parte aqui a gente convida o retorno do nosso cliente para a loja, entendeu? Então muito obrigado pela compra, foi uma excelente compra e eu aguardo você aqui novamente. Eu que agradeço por me ensinar, Ronaldo, nesse job do dia. E aí, você me contrataria como vendedor? Com certeza, já está contratado. Eu sei que eu tenho muito o que aprender ainda, porque as técnicas vão muito além dessas também, Tudo né? é um começo, perfeito? Isso aí, obrigado. Muito obrigado, tá? Fernanda, volto com você aí no estúdio. Muito bom, Ronaldo. Muito obrigada, viu, por receber a nossa equipe aí, o Matheus, nosso cinegrafista Rafael. Adorei saber dessas dicas, né, desses macetes, né, dessas experiências, desses processos, como o nosso convidado estava comentando aqui comigo agora, Jesus Pereira, que é o nosso convidado de hoje aqui do programa, que é mentor de vendas. Você estava comentando aqui nos bastidores, então, né, Jesus, que isso são processos, né, que isso faz parte da experiência do cliente, né, ele tem que passar por isso, né, todo esse passo a passo, né, vamos dizer assim. Não é só, desculpa te interromper, mas não é só técnica e empatia, né? Acho que equilíbrio entre os dois. Queria que você falasse um pouquinho sobre isso também, dessa questão da técnica, da empatia. Tem um lado pessoal, ser humano, que é empatia, persuasão, as nossas características humanas, habilidades humanas de entendimento do outro. Essa é uma coisa. A outra coisa é a técnica, assim, para ter uma desenvoltura no processo, né? Porque tem todo um passo a passo a ser feito, né? E como você falou, a venda ela é um processo. Ela tem um começo, que é o começo do atendimento ali que foi falado. O cliente chega, então eu tenho que atendê-lo, eu tenho que atendê-lo com um sorriso, eu tenho que estar à disposição, eu tenho que ajudá-lo. Depois que ele escolheu, eu tenho que conduzi-lo. Então tudo é processo, né? E aí depois ele foi lá na conferência, embalou. Percebeu que até na hora de embalar tinha um processo? Faz assim primeiro, depois fazer. Tudo está relacionado à experiência do cliente. Quando ele percebe que ele tem um processo assim, tem um padrão, ele pode ser atendido por pessoas diferentes, mas tem um padrão. Isso tem a ver com a experiência do cliente, que obviamente a loja quer que seja feito dessa forma, para todos os clientes. Ou seja, tem um treinamento, né? Foi feito um treinamento para isso, tem enfim. Um treinamento. Mas o que você pode dizer dos principais erros, né? Com você como mentor, quando você vai atender os seus clientes ali, você vai atender aquela empresa, né? Quais são os erros ainda frequentes nessa parte de vendas, né? No mercado de vendas? Primeiro é achar que ninguém precisa vender. Né? Então, e também achar que vender é muito difícil, não é tão difícil assim, que eu não preciso, eu sou dono da empresa, eu sou o gerente, eu né? Eu trabalho com RH, eu sou educador físico. Imagina. Não, não preciso vender. Todos precisamos vender. Certo? Exato. No dia a dia a gente vende. Quando a gente convence alguém de alguma coisa, a gente está vendendo uma ideia, vendendo uma possibilidade, né? Então, agora, como profissão, eu tenho uma condução, né? Eu tenho que conduzir você para uma tomada de decisão. Isso é um processo de venda que está aliado a um processo de compra. A pessoa ela vem com o processo de compra dela. Ela acredita que se ela escolher, ela compra. E ela muitas vezes vem achando que ela vai tomar decisão pelo racional. Mas ela toma decisão pelo emocional. Então, por isso que a experiência faz diferença. Porque daí ela percebe que ela está sendo bem atendida, ela está se sentindo importante, portanto, ela gosta. Exato. Até esse gancho do emocional, a gestão emocional pode ajudar um vendedor a lidar com a pressão, com a rejeição do dia a dia, né? Sim. A pessoa, vai lá, olha, e fala não, aí olha todo um monte de sapato e fala, não quero nenhum. Isso, é complicado, acontece, né? É difícil. É difícil. Faz parte, né? Mas se a gente for pensar pela nossa vida de forma geral, a gente toma vários não para conseguir um sim em qualquer coisa da nossa vida, né? O vendedor, como ele trabalha com essa coisa da tomada de decisão do outro, então ele leva muitos não por vários motivos, né? Por vários motivos. A própria pessoa não gostou ou
por qualquer motivo ele não quis comprar. Mas nós, como vendedores, nós precisamos conduzir e entender até o porquê de não ter comprado, né? Porque muitas vezes pode ser uma falha do vendedor, sim, e pode ser uma falha de processo, né? Exato. Então, entender isso também, para que a gente vá corrigindo. Existe, sim, uma estatística, né? Depende muito de cada mercado, mas para cada 10 atendimentos, a gente tem que fechar 2, 3, tá? Cada mercado tem uma estatística diferente. Mas essa é uma estatística conhecida, entre 2 e 3 para cada 10. Então, a gente está falando de 20% e 30%, né? Se espera já esse. Se não tiver isso, então pode ser problema no processo, pode ser problema do vendedor. Algum dos lados tem problema. E aí precisa resolver. Se é processo, tem que corrigir todo o processo. E aí é responsabilidade do dono, né? Ou do vendedor. Tem que olhar com atenção sobre isso, né? Exatamente. A culpa não é só do vendedor, Sim. né? Da equipe toda tem que olhar junto a esses problemas. A gente vai chamar o último intervalo aqui no programa, mas na volta continuamos conversando com Jesus Pereira, né? Mentor de vendas, sobre as perspectivas de venda, principalmente os desafios futuros e mais dicas, né? Para quem quer ingressar ou se destacar aí na área. É rapidinho, não saia daí, tá? Voltamos com o programa e aqui no estúdio eu tenho a presença do Jesus Pereira, que é vendedor há mais de 20 anos. E agora nesse último bloco a gente vai falar sobre as tendências de mercado e dicas aí práticas, né? Jesus, como é que você vê, né, esse mercado de vendas, né? Como é que você enxerga o futuro das vendas, né? Que tendências aí devem impactar esse setor nos próximos anos? O que você vem vendo? Acompanhando já uma transição do mercado, como eu te falei, já do que é venda 2.0, que era só uma explicação do produto, para uma venda consultiva, então isso está se fortalecendo cada vez mais, né? É o diferencial do atendimento, é o diferencial da entrega, da empatia, do ouvir, né? Hoje uma característica muito importante do vendedor é mais ouvir do que falar. Certo? Então, eu só falo aquilo que é relevante para você que está comprando. Exato. Certo? Então, isso é uma tendência, sim, mesmo com as tecnologias chegando, as vendas pela internet, IA, muitas vezes vendendo diretamente pelo WhatsApp, já existe tecnologia que vende sozinha pelo WhatsApp. É verdade. Simulando um ser humano, tá? Mesmo com tudo isso, o ser humano ainda tem um diferencial que é ser criativo, que é ser empático, que é ser, né, as características humanas. E a gente precisa realmente resgatar isso, né? A gente viveu aí uma era industrial muito forte, né? Estamos vivendo ainda, mas a gente é muito comparado com máquina, a gente não é máquina. Então esse é o diferencial, é ser humano. Né? E você estava comentando também desse atendimento, né? Já as pessoas estão utilizando tablet, celular, na hora de vender, usa o e-commerce, né, que está forte, né, então acaba tendo esse equilíbrio entre os dois. Queria que você comentasse um pouquinho aí, o que vem mudando no atendimento ali, né, de ferramentas que o vendedor vem utilizando para vender. O impacto da IA agora, no que é a experiência do e-commerce, né, o e-commerce ele consegue vender inteiramente sem nenhuma intervenção humana, né? Agregando isso ao IA agora, eu começo a dar até uma experiência de humano ali no processo da venda, ou seja, respondendo perguntas, tirando dúvidas de alguém que está ali para comprar e naquele momento ele não conversa com ninguém, não tem intervenção humana. Então eu acredito que vai haver um aumento muito grande das IAs ajudando nos processos de venda do e-commerce, né? E dentro de loja já tem relatos de vendedores usando tablet para poder vender no que é o e-commerce. Então, grandes lojas que têm tanto loja física quanto e-commerce, elas estão trazendo a experiência do e-commerce, auxiliando o vendedor para vender fisicamente. Exato. No então, site, a pessoa entra, o vendedor está ali com o site aberto para o cliente comprar por ali. Compra por ali, né? Então, há uma estratégia aí dessa rede de lojas que ao vender pelo e-commerce dela ali, pelo site dela, ela ganha uma redução de tributo. Então, tem sim uma estratégia, né? Para ela vender ali pelo tablet. Mas, ao mesmo tempo, ela traz também para o vendedor e para o cliente que está ali na loja física a experiência do online.
né? Que é uma experiência bem explicativa, bem dinâmica, né? Então traz aquela experiência para o físico aqui, né? Claro, exatamente, né? Essa fidelidade que a gente vai ter com o cliente, né? Essa, né? Olho no olho, né? Falar dos diferenciais, como a gente viu no Job do Dia, né? O cara sabe ali o que é aquele sapato, né? As vantagens daquele sapato, estudou aquele produto para convencer aquele cliente a comprar aquele produto, né? Além disso, Jesus, para quem está assistindo a gente, né, como você é um experiente nisso, né, você foi vendedor, seu primeiro emprego, né, foi vendedor de sapatos. Para quem está olhando aí agora, né, assistindo a gente, que dicas que você dá para essa pessoa que está nessa área ou quer procurar um primeiro emprego? Que dicas que você dá para ingressar nesse mercado, né? Porque é uma baita oportunidade, né? Às vezes a pessoa tem um preconceito, né? Acha, ai, vendedor, não sei, enfim. Sim. Para qualquer área, né? Quando se envolve vendas, então, se eu for falar do profissional vendedor, eu acho que uma característica que é muito importante é gostar de pessoas. Essa é uma característica muito importante, de querer ajudar, querer ouvir, querer ficar a dispor, servir, né? Esse é uma característica muito importante para o vendedor que é profissional, trabalha com vendas, né, efetivamente. Corretor de imóveis, venda de carros, ele está ali como um profissional da vendas, né? Agora, para o empreendedor, de forma geral, ele precisa olhar um pouco mais para o cliente dele, que é uma pessoa. A partir do momento que ele começa a olhar um pouco mais para o cliente dele, começa a ouvir quais são as necessidades desse cliente, ele começa a adaptar o produto. Porque, como eu falei, a gente veio da venda 2.0, que era muito focada no produto. Então, se eu tiver um bom produto, eu vendo. E a gente está percebendo que hoje há uma necessidade diferente. A necessidade da pessoa. O produto, sim, é importante, claro que é. Qualidade, claro que é importante, mas não é diferencial mais. O diferencial é o contato humano. E os seus trabalhos como mentor de vendas, o que os seus clientes vêm pedindo do seu trabalho, né, do seu atendimento, quais são as necessidades maiores que eles te procuram, né? O que motiva eles te procurarem? A principal é eu não sei vender. É isso, né? Eu não sei vender. Então, assim, já atendi médicos, dentistas, profissionais liberais de forma geral, né? Advogados. Tem alguns setores mais em alta, assim, setores que estão em busca mais forte? Os profissionais liberais, de forma geral, eles têm uma dificuldade muito grande de vender, porque eles saem da faculdade com conhecimento técnico muito forte, muito grande, né? Sim. Pronto para abrir um escritório, uma clínica e tal. Mas ele vai ter que vender, de alguma forma. Ou atendendo, ou dentro do consultório, dentro de um escritório, ele tem que entender aquilo que o cliente precisa para oferecer o que ele tem para oferecer. Exato. Não é só mais uma questão de mostrar um produto e vender, né? Jesus, muito obrigada, viu, pela sua presença aqui, por trazer tantas dicas, tantas informações riquíssimas aqui ao nosso programa hoje, viu? Legal, imagina. Obrigado a vocês. Parabéns, viu? Obrigada de verdade. É isso, Tami, obrigada pela sua parceria de hoje, sempre aqui no programa, viu? Obrigadão de verdade. E você pode continuar acompanhando a nossa programação nas nossas redes sociais, viu? No @TV Câmara SJC. Te vejo lá e no próximo programa também. Combinado? Tchau!